Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carol Negrin, professora de Biologia de Estratégia Vestibular e estou aqui para fazermos a nossa correção de segundo dia da prova da Unesp de 2021, primeira fase. Pessoal, antes de fazermos a correção, se inscrevam no canal, curtam essa correção e deixem aí nos comentários como é que vocês saíram, se vocês gostaram da prova, se tiveram dificuldades, o que vocês não entenderam, para a gente conversar aí sobre tudo, eu quero saber, ok? Gente, quais foram as minhas percepções? Primeiro, essa prova contou com menos questões de biologia, o que é esperado. Por quê? Porque na prova de primeiro dia é que foi uma prova voltada para os cursos de biológicas, tá legal? O nível das questões aqui dessa prova foi até que semelhante, talvez um pouquinho mais tranquila do que a prova do primeiro dia, tá? E a gente continuou com prova padrão Unesp, com análise de elementos, com questões elaboradas, mas tivemos um maior número de questões aqui com alternativas diretas, com perguntas mais diretas, o que não é tão característico de prova da Unesp dos últimos anos. Bom, pessoal, dito isso, a gente pode começar a nossa correção. A primeira questão é a questão de número 49. Pessoal, essa questão ela mostra aí essa imagem, né? Mostrando um mapa de distribuição da anta, ok? Da distribuição desse mamífero a partir de um extinto, né? De uma população aí extinta, como é que houve a migração, distribuição dessas espécies que são todas pertencentes, pessoal, ao mesmo gênero Tapirus. Quando a gente vê um gráfico desse de distribuição de indivíduos aparentados aí, aqui no caso de indivíduos do mesmo gênero, a gente lembra logo de biogeografia, que explica aí essa distribuição. São estudos feitos de evidências evolutivas aí que mostram pra gente como é que se deu essa dispersão desses animais pelo globo terrestre. E essa palavra está inclusive aqui, ó, biogeografia. Vamos olhar para o restante da questão. A distribuição do gênero Tapirus no tempo e no espaço indica que, vamos lá então, famílias derivadas de um mesmo gênero demonstram a adaptação dos seres vivos às características locais. Gente, famílias derivadas de um mesmo gênero? Não, né? Gênero é uma categoria aí menos inclusiva, família é mais inclusivo, errada. Letra B. Espécies em distribuição contínua registram fácil adaptação devido à ausência de barreiras geográficas. Pessoal, temos barreiras geográficas aí, né? Nós estamos falando de dispersão a nível mundial. Então, errada essa letra B. Letra C. Famílias deslocadas terão suas existências comprometidas com os limites meridionais? Não, não é isso que está sendo mostrado. Letra D. Espécies de um mesmo gênero podem surgir conforme as mudanças ambientais na escala do tempo geológico? É isso, pessoal. Nós estamos vendo a distribuição de indivíduos aí bastante aparentados e o que acontece, gente? Conforme ocorre a dispersão deles pelo ambiente, as pressões seletivas a que eles são submetidos são diferentes e isso permite a especiação. Tá legal? Então, espécies de um mesmo gênero podem surgir conforme as mudanças ambientais na escala do tempo geológico. Isso, na escala do tempo geológico, por quê? Porque essas alterações, elas levam, na grande maioria das vezes, anos e mais anos, milhares de anos para acontecer. E olha a letra E. Classes naturalmente modificadas exemplificam a pluralidade ecológica do determinismo geográfico, gente, sem relação alguma também, ok? Estamos falando de biogeografia, estamos falando de diferentes espécies submetidas a condições ambientais distintas, por isso, então, diversificaram, ok? Gabarito letra D. A questão agora, a gente vai lá para a questão de número 61. Pesquisadores caracterizaram uma nova família de toxinas antibacterianas presente em bactérias como a Salmonella entérica. Nessa espécie, a proteína tóxica é usada para matar outras bactérias da microbiota intestinal e facilitar a colonização do intestino de hospedeiros infectados.
A proteína tóxica ataca precursores de formação da parede celular bacteriana. Dessa forma, a bactéria-alvo, que é intoxicada, continua crescendo, porém sua parede celular fica bastante enfraquecida. Uma maneira de neutralizar a ação da salmonela entérica e de uma bactéria-alvo intoxicada por ela seria mantê-las respectivamente em soluções características de Unesp, né? Ela adora falar de células aí em condições diferentes de soluções hipotônica, hipertônica, isotônica. Pessoal, a bactéria intoxicada aí por essa salmonela, o que acontece? Ela tem a sua parede celular enfraquecida. Essa parede celular enfraquecida permite, caso ocorra entrada de água, que essa célula estoure. Tá legal? Por quê, gente? Porque a parede celular das bactérias evitam a lise celular. Lembrem-se das células animais que não possuem parede e por isso, conforme entra a água, essas células estouram. Pessoal, então em relação a essas bactérias que sofrem intoxicação, essas bactérias-alvo que têm a parede celular enfraquecida, qual seria, então, um modo de fazer com que elas morressem? Olha a pergunta. Uma maneira de neutralizar a ação da salmonela e de uma bactéria-alvo. A bactéria-alvo seria colocá-la em uma solução, gente, hipotônica, tá? Colocou em uma solução hipotônica, meio externo menos concentrado que o meio interno, ocorre a entrada de água por osmose e essa célula estoura. E em relação à salmonela? Pessoal, a salmonela tem a parede celular ali, ela está protegida pela parede celular. Essa célula pode receber água que ela vai ficar túrgida, ela não sofre lise. Entretanto, se essa célula for colocada em um meio hipertônico, ou seja, mais concentrado, o que vai acontecer? Essa célula, essa bactéria, ela vai perder água para o meio, ela vai ficar aí enrugada e isso prejudica todas as funções que acontecem no seu interior celular e a célula acaba por morrer. Então, gente, hipertônica para a salmonela, hipotônica para o caso da bactéria-alvo. E a nossa alternativa correta é a letra A. Por que não poderia ser hipertônica também para a bactéria-alvo e ela perder água? Ah, ok, podia acontecer, mas temos hipertônica e hipertônica? Não temos hipertônica e hipertônica, portanto, o gabarito é a letra A mesmo. Questão de número 62, essa questão muito bem elaborada, aí interdisciplinar com gramática, hein, gente? Assim como a língua de um povo, os genes são representados por um código de letras. No código genético, as letras referem-se às iniciais das bases nitrogenadas que, combinadas em uma sequência específica, compreendem um significado químico relativo a uma proteína. Analise a sequência de letras na oração a seguir. Qual é a oração? A tua gata Cuca ataca a cacatua Cacau. Nessa oração, as palavras formadas integralmente por letras que se referem a bases nitrogenadas encontradas no DNA pertencem às seguintes classes gramaticais. Pessoal, quais são as bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA? Adenina, timina, citosina e guanina, ok? Temos mais uma base nitrogenada que é a uracila, porém que não ocorre na molécula de DNA. A gente tem aí uma frase com essas iniciais dessas bases nitrogenadas, né? A, T, U, G, C, ok? Mas ele pede o seguinte: nessa oração, as palavras formadas integralmente por letras que se referem a bases nitrogenadas encontradas no DNA pertencem às seguintes classes gramaticais. Temos que excluir aquelas palavras que apresentam a base nitrogenada U de uracila. Então, excluímos, olha aqui, o tua, o cuca, o cacatua e o cacau. Sobra a, gata, taca, a. Quais classes gramaticais nós temos aqui? Gente, o a, o que é? Um artigo. Qual é a classe gramatical de gata? Substantivo. E qual é a classe gramatical de ataca? Verbo. Qual é a ordem aí? Então, artigo, substantivo e verbo. Isso a gente tem na nossa alternativa P, que é o nosso gabarito. Olhem a letra A.
artigo, adjetivo, verbo, não temos nada de adjetivo. Em C, não temos preposição nem adjetivo. Em D, não temos pronome. E em E, também não temos preposição nem pronome. Ficamos com a alternativa B, que é o nosso gabarito mesmo. Questão de número 63. Pesquisadores desenvolveram um sensor para monitorar o amadurecimento de frutos. Trata-se de um selo com nanopartículas de um composto à base de sílica que pode ser colocado na embalagem ou na superfície do fruto. À medida que amadurecem, alguns frutos liberam uma substância que reage com o sensor e o faz mudar de cor. Um aplicativo para celular lê um código de barras e a cor do selo permite... Um aplicativo para celular, que lê um código de barras e a cor do selo, permite conhecer o estágio de maturação do fruto e as informações sobre sua origem. O sensor terá sua cor alterada ao reagir com... Pessoal, esse sensor, ele tem a sua cor alterada diante aí, da presença de que hormônio vegetal? Do gás etileno ou apenas etileno, ok? Gente, o etileno eu sempre falo para vocês, sempre falo que a Unesp gosta disso. O gás etileno é o gás responsável pelo amadurecimento de frutos. Esse sensor, ele vai identificar o processo de maturação, a sua alteração da cor vai acontecer para os frutos conforme eles forem amadurecendo. E o gás responsável por esse amadurecimento é o etileno. A gente tem aqui, então, o nosso gabarito é a letra D, tranquilinha, né? Não é ácido abscísico, não é citocinina, não é auxina e não é a giberelina, ok? Questão de número 64. Tranquila essa questão 64, hein? Bora lá. A quitosana é um biopolímero obtido da quitina e tem diversas atividades biológicas importantes, como antioxidante, anti-inflamatória, anticoagulante, antitumoral e antimicrobiana. Esse biopolímero pode ser obtido a partir de macerados de... Pessoal, a quitosana é um biopolímero obtido da quitina. Este biopolímero pode ser obtido a partir de macerados de... Onde tem quitina, pessoal? Parede celular de fungos, no exoesqueleto de artrópodes, tá? A gente tem que lembrar disso, da quitina presente nesses locais. Olhem para as alternativas. Pode a partir de macerados da carapaça de caranguejos. Gente, carapaça de caranguejo, exoesqueleto de um artrópode que tem quitina. Gabarito A, então. Por que não são as demais? Olha aqui, da casca de eucalipto, gente, casca de eucaliptos, células vegetais, celulose, principal componente, né? Chifres de bovinos também não tem quitina. Algas marrons não tem quitina. Do esqueleto de tubarões também não tem quitina. Gabarito A. Questão 65. Algumas doenças parasitárias humanas são fruto de nossa coevolução com endoparasitas e artrópodes hematófagos. Por meio da picada na pele, esses invertebrados se alimentam de sangue e possibilitam a continuidade do ciclo de vida dos endoparasitas. A picada causa inchaço, vermelhidão e irritação na pele, processos inflamatórios decorrentes da lesão e da injeção de substâncias provenientes das glândulas salivares do artrópode. A grande maioria dessas doenças é transmitida durante a picada. No entanto, a irritação da pele posterior à picada é uma reação fisiológica fundamental para a transmissão da... Gente, qual é a doença aqui das alternativas que não é transmitida pela picada do artrópode, mas pela irritação causada na pele que quando a gente coça, a gente leva o parasita para o interior aí, para dentro dos nossos capilares, para dentro da nossa circulação sanguínea? É a doença de Chagas, né, pessoal? Então, o nosso gabarito é aqui a letra E. E, gente, falo para vocês,
Prova da Unesp, é muito comum a gente ter doenças. E a gente teve uma questão aí diferente da forma como se fazer, eu achei ela muito interessante. Então, olha aqui, não é filariose, não é febre maculose, não é malária, não é febre amarela, esses são através realmente da picada do artrópode. Doença de Chagas, ela é transmitida através das fezes, né, do barbeiro, que a gente leva no momento da picada por conta da irritação da picada, ok? Gabarito E. Questão de número 67, e vou falar para vocês. Na minha revisão de véspera para a Unesp, a gente falou desse assunto, tá? E essa é uma questão muito interessante que está relacionada aí com a parte de artes, né? Então vamos olhar aqui ela. Analise os desenhos. A gente tem aqui os desenhos de Leonardo da Vinci, mostrando estudos de anatomia, né? Temos aqui pernas, membros inferiores, pés, os ossos, músculos, ok. Nesse trabalho de Leonardo da Vinci, transparece a sua dedicação alicerçada no racionalismo, no experimentalismo científico e no antropocentrismo, características do movimento tal que, mais de 3 séculos depois, também influenciaram as ideias evolucionistas de Charles Darwin. Pessoal, qual é esse movimento aí? É um movimento renascentista, né? Da Vinci é do período renascentista e esses estudos anatômicos realizados datam desse período. Então, renascentista, e a gente já exclui as alternativas C, D e E, ok? Continuando. A análise dessa brilhante investigação científica evidencia a relação evolutiva entre órgãos tal e de tal origem embrionária. Pessoal, o que a gente está vendo? O que isso permite aí essas ideias evolucionistas? A investigação da presença de órgãos homólogos, os quais são aqueles que apresentam mesma origem embrionária. Órgãos homólogos possuem mesma origem embrionária. A função pode ser variável, entretanto, a origem é a mesma e disso nós falamos na nossa revisão, ok? Gente, olhem aqui então, renascentista, homólogos, mesma origem embrionária, gabarito letra A. A letra B a gente exclui, pessoal, porque órgãos análogos são órgãos que não apresentam mesma origem embrionária. Órgãos análogos apresentam mesma função. Falei que fazia um tempo que analogia e homologia não caía na Unesp, que esse ano ia cair. Olha aqui, temos a nossa questão e o nosso gabarito é a letra A. Questão agora de número 68, última questão de biologia aqui da prova. Uma cabra que nasceu sem uma das patas da frente e com a outra deformada foi criada em um campo gramado. Rapidamente ela desenvolveu um estilo próprio de se locomover. Ela se apoiava nas patas traseiras para erguer o corpo e pulava. Um especialista em anatomia investigou o esqueleto da cabra e descobriu que os seus ossos haviam começado a se adaptar. Os ossos do quadril e das patas eram mais grossos do que o esperado e estavam anormalmente angulados para permitir uma postura mais ereta, e os ossos do tornozelo estavam esticados. Em outras palavras, a estrutura óssea da cabra começou a se parecer muito com dos animais que saltam, como o canguru. As modificações adaptativas do esqueleto da cabra, relatadas pelo especialista, estão relacionados a... Pessoal, a gente está falando de uma adaptação aí que aconteceu na cabra ao longo da vida dela, ok? A gente não pode pensar, por exemplo, em variabilidade genética de uma população, a gente não pode pensar em seleção natural, porque essas características envolvem não um indivíduo, envolvem população e ao longo de muito tempo, não ao longo de uma vida, tá legal? Então essas adaptações são decorrentes de adaptações necessárias para a sobrevivência dela, como, por exemplo, hipertrofia desses ossos, dessas articulações, favorecendo aí que essa cabra pudesse se locomover melhor diante das condições que ela enfrenta. Olhem para as alternativas. Então, olha aqui, estão relacionados à seleção natural de características adaptativas? Não, a gente está falando ao longo da vida de um indivíduo, não é seleção natural.
Olha a letra B. A hipertrofia desencadeada por exigências comportamentais é isso mesmo. Se essa cabra queria se locomover, ela tinha que encontrar um jeito de se locomover. Então, adaptações comportamentais foram surgindo e essas adaptações comportamentais levaram à alteração na sua estrutura óssea, por exemplo. Ok? Então, isso causou anormalidades, mas que permitiam aí, que foi verificada até uma semelhança com outros animais, como cangurus, entretanto, foi por conta de comportamento e por conta do surgimento de anormalidades devido à hipertrofia. Então, o nosso gabarito é a letra B. Olha a letra C, a variabilidade genética gerada pelo acúmulo de mutações? Não. A seleção de genes compatíveis? Não ocorreu seleção natural. Alterações genéticas? Não, também não. Gabarito B. Pessoal, essa foi a nossa correção da prova de Biologia 2021 aqui, de segundo dia da primeira fase. Gente, preparem-se para a segunda fase agora, tá legal? Espero que vocês tenham ido bem, ok? Tô aqui torcendo, me contem como vocês foram, coloquem aí, falem se vocês foram bem, se vocês não foram. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, vou ter o maior prazer em ajudá-los. Eu fico por aqui, vocês fiquem com a próxima correção. Um beijo, tchau, tchau!